Você estuda inglês, assiste filmes sem legenda ou com a legenda em inglês, assiste vídeo no YouTube, você ouve música e entende tudo, mas chega na hora de falar, você trava, parece que tem uma barreira ali que te impede de falar inglês. Hoje nós vamos conversar sobre as 5 barreiras mais comuns que impedem os brasileiros de falar inglês. E o mais importante, a gente vai falar sobre como superá-las. Então fica comigo para a gente conseguir destravar esse inglês aí de uma vez por todas. Barreira número 1, e eu falo isso sem medo, nós brasileiros somos muito perfeccionistas e a gente tem medo de errar. O medo de errar faz muitas vezes com que a gente fique em silêncio ao invés de praticar e de falar inglês. Então, assim, a gente tem um medo absurdo de pronunciar uma palavra errada, de usar uma estrutura errada e às vezes a gente acaba não se comunicando com alguém por causa disso. E para com isso. Para com isso, a gente não pode ter medo de errar. Errar faz parte do processo. Nós erramos em português, quem dirá numa segunda língua. Então, você vai errar. Eu erro quando eu falo inglês e acontece. Agora, claro, isso não pode ser uma justificativa para a gente sair falando errado sem medo aí, né? De qualquer jeito, eu falo errado e acabou, e não precisa corrigir nada, porque eu falo inglês do jeito que eu quiser. Não, também não é assim. Ninguém quer que você saia falando inglês como um americano, como um britânico. Não há necessidade disso. Mas, você também não precisa sair falando de qualquer jeito. Então acho que é encontrar o equilíbrio. Aquilo que você sabe falar, fale, e aquilo que você não sabe, ou se acontecer por nervosismo, ou porque esqueceu e você cometeu um erro, não tem problema. As pessoas não estão preocupadas em ver o seu nível de inglês quando você está numa negociação, quando você está viajando, quando você está estudando. Elas querem ver se você entende, elas querem ser, elas querem entender você. Então, se você consegue se comunicar, tá ok. Você não precisa ter medo de cometer erros. Tira isso da sua cabeça. Não precisa ser perfeccionista nesse ponto, tá? Isso pode te atrapalhar. Queira melhorar, mas não deixe o perfeccionismo fazer você ficar paradinho e não falar inglês. A barreira número 2 pode ser a falta de vocabulário. Então, muitas vezes você quer falar alguma coisa, mas você não sabe como. Ou falei vocabulário aqui, mas pode ser também até de conhecimento de estrutura gramatical, que você não sabe como formular as frases, e isso às vezes acaba te deixando travado. Você fala, eu não sei como é que eu vou falar isso, como é que. Então vou deixar quieto. Pode ter certeza, gente, que você não precisa saber milhares de palavras para você se comunicar em inglês. Palavras corriqueiras, palavras do dia a dia são suficientes para que você consiga conversar. E lembra que você tem vários recursos para estudar, aplicativos, sites, né, inteligência artificial, aulas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas você também tem vários recursos enquanto você fala. Você pode apontar, você pode fazer gesto, você pode se mexer, você pode perguntar para a pessoa como é que fala algo. E não tem problema nenhum em você usar esses recursos para você conseguir falar inglês. Então, ah, a falta de vocabulário ela não pode te parar. Você, muito pelo contrário, se você for mesmo faltando vocabulário, com certeza você vai aprender. Eu vou até dar um exemplo assim que pode acontecer com você, né? Às vezes você não sabe direito qual palavra que você vai usar. Por exemplo, você quer falar, eu trabalho de manhã, e agora eu não lembro se é I work in the morning, on the morning ou at the morning. Então, se você simplesmente disser I work morning, I work morning, a pessoa que está ouvindo você, que está interagindo com você, ela pode simplesmente dizer assim, you work in the morning. E a pessoa já falou aqui para você qual que é in the morning, e assim você aprende. Você vai aprender muito mais assim do que se você ficar em silêncio. Então escuta o que eu estou falando. Tenta falar e as coisas vão acontecendo e assim você vai aprendendo, vai ganhando ainda mais vocabulário. A barreira número 3 é a vergonha de falar. Às vezes, só com o simples fato de você ter que falar inglês com um gringo, você trava. Você até sabe, você tem vocabulário, mas parece que dá uma vergonha. Gente, essa vergonha ela vai embora a partir do momento que você começar a falar. Quantas vezes você já viu aí alguém que vai apresentar um teatro, tocar, dar uma palestra, que fala que fica nervoso no comecinho e depois parece que vai embora? Então tenta superar isso, porque às vezes vai dar um nervosismo na hora de você começar a conversa, mas a partir do momento que você for sentindo que você está se comunicando, que você está entendendo, que a pessoa está te entendendo, essa vergonha ela acaba indo embora. Então não deixe de aproveitar a troca cultural, essa experiência de poder conversar com alguém por causa da vergonha. Agora, a gente tem que estar preparado. Então, quanto mais você treinar, quanto mais você estudar, quanto mais você, se você quiser gravar vídeo, gravar áudio de você falando para ouvir e até fazer possíveis correções ou verificar como que você poderia falar determinada frase melhor, isso vai te deixar mais seguro para ter menos vergonha. Quanto mais a gente sabe, mais segurança a gente tem
e com menos vergonha a gente fica. Barreira número 4, não ter com quem praticar. Eu entendo que às vezes você fala assim, meu Deus, ninguém fala inglês. Eu te desafio a tentar procurar as pessoas ao seu redor que falam inglês ou que estão no mesmo nível que você, tá? Porque tem gente, tem muita gente que fala inglês. E justamente por ter vergonha de falar, como a gente já falou antes, ou ter medo de errar, às vezes as pessoas ficam em silêncio, elas não falam, elas não demonstram que elas estão no processo que elas querem praticar. Agora, se você der uma cutucada, tipo, tem alguém que faz inglês aqui no trabalho, tem meus amigos aqui no colégio, da faculdade, que falam inglês, você já estudou inglês, você quer retomar, quer praticar, queria praticar, vamos montar um grupinho aqui, a gente tenta conversar em inglês. Eu acho que você vai encontrar pessoas ao seu redor, ou pessoas que nem precisam morar perto de você, né? Porque com o WhatsApp hoje a gente pode gravar áudio e falar e treinar. Então eu acho que isso ajuda. Eu tenho um grupo com 2 alunos meus que eles correm, um faz triatlon, outro é corredor, e nós somos cristãos, então a gente torce para São Paulo, então a gente compartilha aí diversos assuntos diferentes em inglês nesse grupo. Então, me manda uma mensagem aí para a gente conversar um pouquinho em inglês, tá? Que vai ser muito legal. E eu acho que se você procurar bem as pessoas ao seu redor, você vai encontrar gente aí que quer praticar inglês com você também. Agora, caso você realmente não tenha nenhum ser humano próximo a você para poder praticar inglês, então eu te aconselho a usar as inteligências artificiais. Tem um vídeo meu falando sobre isso, sobre como você utilizá-las da maneira correta para aprender inglês, para praticar inglês. Tá? Então eu aconselho você a fazer isso, que vai te ajudar bastante também a treinar. Tem aplicativo, tem site, tem inteligência artificial. E é claro, também você pode entrar numa aula de inglês. Então, se você tem vontade de fazer uma aula particular, você pode falar comigo. Se você tem interesse em adquirir um curso, eu tenho um curso muito legal que é o Inglês em Ação, que te leva ali do básico do inglês até o nível onde você se sente independente para fazer negociações, para estudar fora, para fazer viagem com segurança. Então, isso pode te ajudar também a melhorar. Então é só você clicar nos links aí para você saber mais e a gente poder trocar uma ideia a respeito disso. Mas eu aconselho você, usa os recursos, estuda, procura as pessoas ao seu redor que você com certeza vai achar gente que quer praticar com você. E chegamos à última barreira, a barreira número 5, que é travar na hora H. Realmente, às vezes a gente trava. Então é o seguinte, se você é aquele cara que chega na hora de falar, você trava, então faça uma análise. Eu estudo o suficiente, eu tenho vocabulário, eu não tenho vergonha, é só que trava mesmo? Porque às vezes trava na hora H por causa de tudo isso que a gente já falou. Agora, se você já superou tudo isso, não, eu não tenho vergonha, eu estudo bastante, eu tenho bastante vocabulário, eu estou seguro, é só que some mesmo. O que pode estar acontecendo comigo? Cara, tenta pensar se não é isso aqui. Às vezes você acaba traduzindo demais na sua cabeça as frases que você está escutando, para você entender, e aí pior, até que eu acho que deixa a gente mais lento. O que você vai falar, tudo aquilo que você quer falar, você traduz primeiro. Então, por exemplo, eu estou falando para você aqui, eu não estou traduzindo na minha cabeça, eu não estou nem pensando direito. Eu tenho o meu tema, eu tenho o meu roteiro, mas você pode ver que eu não estou lendo nada. Eu sei aquilo que eu vou falar e eu estou simplesmente falando. E se fosse você falando sobre o seu assunto, você ia estar assim também, o assunto que você domina, né? Você ia estar dessa forma também. Então, às vezes, o que acontece com a gente é que a gente não faz isso. A gente, por medo, por insegurança, ou porque a gente está aprendendo ainda, não desenvolveu, a gente traduz muito. Então, eu venho aqui, o que eu quero falar? Eu quero falar que eu jogo futebol. Aí você fala, eu jogo futebol na cabeça, aí sai, I play soccer. Esse é um processo lento, e esse é um processo que pode deixar a gente um pouco travado na hora de sair. Porque se você for fazer isso, você vai acabar pegando a língua portuguesa e tentando colocar ela em inglês. E aí não funciona, porque são estruturas diferentes. A língua portuguesa ela é toda bonita, rebuscada, ela tem palavras diferentes. E a língua inglesa ela é prática, ela é objetiva. Então, muitas vezes, quando você fica querendo colocar a língua portuguesa dentro da língua inglesa, assim, para sair falando, isso pode acontecer de você travar e você achar que você não consegue falar. Então, quando você começa a entender que a língua inglesa ela é simples e você tem que manter mais simples e talvez você procurar falar as coisas de maneira diferente que você falaria em português, isso vai ajudar você a destravar, com certeza. Então vamos lá, me fala aí qual dessas maneiras que mais trava você na hora de falar inglês ou se tem alguma outra maneira que eu não citei aqui. E aí você pode me falar nos comentários para que eu possa te ajudar também a superar essa barreira. Como eu falei, se você quiser superar de vez, você pode clicar nos links para saber mais sobre o meu curso, para saber mais sobre a aula particular. E se você quiser já inserir aí o seu filho, sua filha, sobrinho, sobrinha, vizinho, neto, neta, no mundo da língua inglesa, você pode adquirir o Super Hero Alphabet, que é um livro de colorir, onde você
vai aprender o alfabeto, vai aprender algumas frases, já pode ir começando a aprender a língua inglesa para não chegar na vida adulta, às vezes, e travar. Então a gente pode cooperar aí com as nossas crianças para aprender mais cedo do que a gente aprendeu. E é isso, galera. Vamos praticar inglês, vamos falar, vamos romper com essas barreiras para que a gente possa falar bastante inglês. That's it for today. God bless you all. See you in the next video.